Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula do módulo Relação Interpessoal. Nós falamos na aula passada sobre comunicação e os processos de comunicação e agora nós estamos dando início à nossa aula de relações interpessoais, ou seja, é o relacionamento entre pessoas. E com você, a Suelen vai estar explicando aí esse processo, essa introdução a respeito de relações interpessoais. Então, dando continuidade, né, à aula que você assistiu passado, nós vamos falar sobre a relação interpessoal, que é a habilidade que a gente tem que ter contato com as pessoas, ou seja, a forma como a gente vai falar com as pessoas e interagir com elas, né? Por exemplo, a relação interpessoal, ela vai muito além do nível hierárquico, profissional, social, influenciando positivamente e demonstrando respeito e individualidade da compreensão, a convivência harmoniosa, tolerância e a ausência de atritos interpessoais. Envolve um profundo autoconhecimento, ou seja, a gente tem que se conhecer, fazendo com que as pessoas ajam de maneira mais eficaz diante dos problemas e das situações adversas da vida. A maior parte dos esforços das empresas, né, é direcionada para o aumento da produtividade, né, ou seja, o aprimoramento da produção, deixando de perceber a importância do plano das relações interpessoais, ou seja, muitas empresas elas ficam mais focadas em fazer com que os funcionários, né, os colaboradores produzam do que como eles se relacionam entre si. Então é mais fácil a gente treinar tecnicamente do que construir mudanças comportamentais, ou seja, como a pessoa se comporta dentro ali de um meio social. Aprender a aprender é uma aquisição de hábito muito importante em qualquer processo educativo. Então a gente às vezes precisa aprender que a gente tem que estar em constante aprendizado. Relação interpessoal na empresa. Desenvolvimento contínuo da relação interpessoal. Saber relacionar-se bem com pessoas de uma maneira saudável. Muitas vezes nós criamos atritos como líderes porque nós não sabemos fazer com que o nosso relacionamento seja saudável. Então, muitas vezes nós nos achamos que somos superiores aos outros e nós criamos ali uma barreira entre o nosso liderado e a liderança. Então é importante saber relacionar bem com as pessoas para que nós possamos ter um relacionamento saudável. Comunicação forte e positiva para haver interações satisfatórias, ou seja, aqui nós temos o exemplo de instrutor e treinado. Ou seja, eu como instrutor, se eu não souber ter um relacionamento bom com meus alunos, certamente eles não serão bem treinados. Então, para que haja uma interação, para que haja uma comunicação positiva entre o líder e o liderado, ela precisa ser como se ele fosse um instrutor, para que o seu liderado seja treinado e ele possa então estar enviando a mensagem e recebendo um feedback legal aí do seu subordinado. Então é importante estar com a comunicação forte e positiva para haver interações satisfatórias entre as partes. Existem 5 elementos críticos que contribuem para uma comunicação interpessoal eficaz, né? Então, 5 elementos que a gente precisa levar em consideração para que a gente tenha uma boa comunicação, que é a autoimagem, ou seja, como você se vê, como eu me vejo, né? Saber ouvir, clareza de expressão, que foi o que a gente falou na aula passada sobre a comunicação assertiva, a capacidade de lidar com sentimentos de contrariedade, ou seja, como a gente lida quando a gente é contrariado, quando alguém faz algo que a gente não gosta ou que às vezes a gente não concorda, e a autoabertura, ou seja, estar aberto para aprender, para melhorar os seus processos.
A autoimagem. A autoimagem é o centro do seu universo, seu quadro de referencial, sua realidade pessoal. Funciona como um visor através do qual o ser humano percebe, ouve, avalia e compreende as coisas. É seu filtro individual do mundo que o cerca. Eu costumo dizer que na autoimagem nós devemos todos os dias, de preferência, olhar para o espelho logo de manhã e bater palma para a gente. Porque quando nós batemos palmas para nós mesmos, nós estamos dizendo, olha, eu levantei cedo, eu saí, olha só como eu estou hoje para trabalhar, eu estou apto, estou bem para trabalhar, ou seja, eu estou lidando com a autoestima, eu estou olhando no espelho e olhando para dentro de mim, fazendo uma reflexão sobre o que eu sou através da minha imagem no espelho. É muito interessante você sempre estar olhando para o espelho e bater palma para você, dizendo, eu sou um vencedor, hoje eu vou sair para fazer a diferença. Autoabertura. Todo indivíduo que possui a capacidade de falar francamente sobre si mesmo estabelece uma comunicação eficaz. Ou seja, falar com si mesmo, fazer uma introspectiva, ou seja, saber como eu sou para que eu possa entender como o outro é. Existe uma palavra que eu gosto muito, que é a questão da empatia. A empatia é a capacidade do indivíduo tem de se colocar no lugar do outro. É importante que a pessoa tenha essa empatia para que ela possa se entender, porque ela vai se colocar no lugar do outro, ou seja, como eu seria na situação que aquela pessoa está. Então é muito importante nós focarmos nessa questão para estabelecer uma comunicação eficaz aí com os nossos subordinados. E aí a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode fazer com que essa comunicação com os nossos subordinados sejam eficazes, né? Que o primeiro passo é você compreender o outro e as características individuais que cada um tem. Por exemplo, em todo grupo de trabalho existem pessoas que se relacionam com maior ou menor facilidade, né? A gente já sabe que o relacionamento interpessoal é uma das características ou competência mais exigidas dos profissionais na atualidade, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa quer saber muito sobre as suas características individuais, ou seja, como você se relaciona com as outras pessoas. Também sabemos que, por outro lado, o quanto lidar com pessoas pode ser difícil. Então, a gente sabe que todo mundo que trabalha na área, por exemplo, que precisa lidar diretamente com pessoas, é um desafio diário, porque é difícil você compreender a individualidade de cada pessoa. Por exemplo, a gente tem pessoas que se consideram sozinhas e solitárias, né? Que elas preferem manter ali no seu canto, têm dificuldade de estabelecer uma comunicação mais profunda, aprecia o trabalho individual, ou seja, prefere trabalhar sozinho, com uma facilidade, forma o seu próprio mundo e vive em função dele, né? Compreensão, respeito à reserva e aos limites do indivíduo são palavras-chave para a gente lidar com essa pessoa. Existem as comparações, né, e as pressões sobre ele aparecem com frequência e devem ser evitadas. Por exemplo, eu não posso cobrar de uma pessoa que gosta de viver mais no mundo, na individualidade dele, que ele seja uma pessoa mais extrovertida, que se abra mais, né? Que tenha mais facilidade de falar um pouquinho da sua vida pessoal. Isso aí é individual dessa pessoa. Então, a gente precisa compreender que é uma forma de trabalhar com essa pessoa. Bom, no papel de gestor você pode, primeiro, aproximar-se devagar, sem impor nada. É interessante quando a gente fala em aproximar-se devagar, sem impor nada. Muitas vezes chega o profissional novato na obra. E quando ele chega nos seus primeiros dias, ele está muito acanhado, ele está muito tímido, ele tem medo, ele é um cara que entra com medo de errar. Então a gente, como líder, deve se aproximar devagar, sem impor nada, deixá-lo à vontade para trabalhar e só depois dele estar interagindo, dele estar no trabalho, fazendo a sua função, a gente deve ir lá e observar, mas sempre deixando à vontade para fazer o seu teste, para fazer o seu serviço, para que só depois disso a gente venha interferir no trabalho, se a gente observar o erro, para que não venha
continuar assim a exercer o trabalho errado. Respeitar a individualidade. É muito comum as pessoas, como a Suelen já disse no tópico anterior, estar tímidos. Então a pessoa tem o seu lugar, ela quer trabalhar sozinha, ela é solitária. Então essa individualidade não é só em questão de trabalho, é questão da rotina diária. Pessoas muito tímidas, elas têm o seu cantinho reservado. Na hora de almoçar, na hora de ir embora, ela está sempre só. Então é importante o mestre saber respeitar essa individualidade e não cobrar dessa pessoa que ela se interaja no meio da equipe. Aprender a ouvir essas pessoas e o seu silêncio. É interessante quando a gente fala em aprender a ouvir as pessoas em seu silêncio. Muitos trabalhadores, eles são muito competentes, mas trabalham ali individuais. O que acontece? Eles não são de falar, eles não são de faltar, eles são de produzir, eles são de dar o melhor de si, mas um dia na semana, ou 2, ou algum dos dias que se segue pelo mês, ele pode estar com algum problema psicológico, alguma coisa que fez com que ele caísse o seu rendimento, que ele faltasse de serviço. Então, nesta hora, através do seu conhecimento, do seu silêncio, você vai entender que há algo errado com aquela pessoa. Talvez ele está com um problema em casa, chegou mal-humorado, chegou sem querer trabalhar, chegou com preguiça, aparentemente uma preguiça, mas não, ele está com algum problema e você como líder deve tentar identificar esse problema através do silêncio. E aí você chega e peça àquela pessoa para explicar, para te dizer o que ela está passando e como é que você pode ajudá-la em seu problema. Incentivar cada ideia, cada participação, por menor que seja. É interessante quando a gente fala incentivar a ideia. É muito bom que o líder ele possa falar, deixar aberto para os seus liderados que ele não está certo em tudo, que ele também tem muita coisa a aprender. Então, quando você tem alguma dificuldade, às vezes você pode pedir a ideia ao grupo, para que esse grupo, alguém ali pode ter uma ideia para que fazer com que o seu serviço tenha uma melhor produtividade. Nós não sabemos de tudo. Eu costumo dizer que muitas vezes nós aprendemos com o ajudante da obra. Então, tem coisas na obra que a gente nunca fez, mas o ajudante trabalhou com alguém que já fez. Então, o que acontece? Com a experiência dele, ele fala para você, olha, eu trabalhei com fulano que fazia dessa forma, então vamos ouvi-lo, porque de repente é a forma que o ajudante disse que ele viu alguém fazer, que é a forma correta de ser feita. Então, por menor que seja a ideia, é bom ouvi-la e deixar claro que cada um pode participar do processo construtivo de forma eficaz, de forma eficiente, para que você consiga aí ter uma produtividade muito melhor. O tímido, né? A gente tem muita gente tímida na sociedade. E esse pode ser confundido com o sozinho e solitário. É muito comum, porque geralmente pessoas tímidas se sentem sozinhas e solitárias, mas as suas características são diferentes. Por exemplo, o tímido, ele sente vergonha de se expor, prefere ficar no seu canto. Foge de grupo, teme ser criticado ou rejeitado, tem a baixa autoestima, que a gente chama, né? O mesmo em relação à autoconfiança e o autoconceito, né? Então, são pessoas que têm uma compreensão, aceitação, suporte menor. Então, é importante que a gente trabalhe isso com essas pessoas, né? Então, são estratégias que a gente pode utilizar para conseguir alcançar esse tipo de pessoa. São estratégias eficazes para a gente lidar com esse profissional. No papel de gestor, você pode, por exemplo, incentivá-lo. A princípio, reservadamente, né? O que acontece muito é que um tímido, ele não gosta que você fale com ele na frente de outras pessoas e ele não gosta de falar na frente de outras pessoas.
Mas você pode falar com ele mais aí reservado, que ele vai se sentir mais à vontade, né, para se abrir, né, mais à vontade para ser elogiado grupalmente. E a gente também pode usar palavras positivas e pequenos gestos de aceitação. Por exemplo, faz um joia ali, faz assim, dizendo que tá bom o que ele tá fazendo, né? E a gente também pode aceitar e compreender as necessidades dessa reserva, né? De por que ele é reservado, porque ele é tímido, tem dificuldade de socialização. E dar tarefas em que você tem certeza que ele se sairá bem. Eu costumo dizer no canteiro de obras, dentro da obra, que cada um exerce uma função. E cada um vai se sair bem ou melhor dentro de determinada função. Então, às vezes, o tímido, né, ele é bom para fazer uma coisa, mas ele não é bom para fazer outra. Então, a gente, como gestor, a gente que vai gerir aquela equipe, aquela pessoa, a gente tem que entender o que é que faz aquela pessoa produzir mais. Por exemplo, ele vai produzir mais carregando, por exemplo, entulho. Ele vai produzir mais, por exemplo, quebrando uma parede, falando de um servente. Ou um pedreiro vai produzir mais se ele estiver se sentindo mais confiante em trabalhar com determinada coisa. Às vezes o cara não é especialista naquilo e você coloca ele para exercer uma função na qual ele não se sente confortável. Desconfiado ou pessimista? Sua característica principal é a falta de confiança em todos e em tudo ao seu redor. É muito interessante o fato desse desconfiado, e nós temos esse o tempo todo na obra. Ele é desconfiado dos colegas, é desconfiado da sua capacidade de gerir pessoas, ele é desconfiado da empresa, acha que a empresa pode de repente não fazer o pagamento dele. Então essa pessoa, ela é difícil de lidar, mas a gente tem que saber como lidar com elas, abordando de forma eficaz. Então, no ponto extremo, o desconfiado leva tudo para o mal, podendo até se sentir perseguido. Muitas dessas pessoas sofrem pelo elevado grau de desconfiança, pois, bem no fundo, não acreditam em ninguém, e isto pode gerar muito desgaste emocional e físico. Então, gente, essa parte aí, ela é muito interessante, porque dificilmente o desconfiado termina uma obra. E se ele for um bom profissional, muitas vezes nós, como líderes, devemos saber entender essa pessoa, porque ele vê tudo como um mal. Às vezes é um trauma que ele teve da infância, às vezes é um momento que ele passou ou que ele está passando num relacionamento em casa, com filhos, com esposa. Então ele está desconfiado de tudo e de todos. Já deve ter passado por situações onde foi fraudado, onde teve calote, onde passou por empresas que prometeu uma coisa e não cumpriu, onde passou por empresas que não pagou ele o que devia. Então essa pessoa se tornou dessa forma, desconfiado e pessimista. Para melhor lidar com este profissional, é importante a compreensão, respeitar os limites e imparcialidade na receptividade dos seus comentários, pois, se levados para o lado pessoal, pode afastá-lo ainda mais do grupo. Então a gente tem que saber lidar
sedutor ou cínico, por onde passa deixa o seu rastro de atividade e otimismo. O problema é que muitas vezes ele não sabe o quanto disto é real e verdadeiro. Costuma ter elevadíssimos autoconceito e autoestima, confia nele próprio, desconfiando dos demais. Quando verdadeiro, é um excelente amigo e colega de trabalho que realiza suas atividades com empenho, interesse e competência. Este aqui, nós temos vários exemplos da obra. Nós temos muitos exemplos disso, onde que ele diz para você assim, olha, você sabe que só eu que faço isso. Eu ainda não encontrei ninguém que faz o que eu faço. Mas na realidade, ele está sendo sedutor, tentando seduzir você, e ele está aqui que diz, olha, não sabe o quanto disto é real e verdadeiro. Ele vive dentro de uma mentira, sempre está contando um caso para você de algo que aconteceu em uma obra e você nunca viu aquilo acontecer na sua obra. Ele sempre é o que faz muito mais, ele sempre é o que faz melhor, mas você tem várias pessoas que fazem a mesma coisa que ele, com mesma produtividade ou até mais produtividade, mas ele está sempre se gabando e ele próprio, ele tem uma autoestima elevada, confia nele próprio e sempre desconfia dos demais, sempre acha que tem alguém querendo derrubar o serviço dele. Quando você vai lá e vê o serviço dele errado, ele acha que foi alguém que entregou ele. Então isso é muito comum ter esse tipo de pessoa na obra, mas ele realiza suas atividades com empenho, interesse e competência, porque ele sempre quer mostrar algo para você e provar que ele está certo na questão de ser o melhor. No papel de gestor, também você pode dar atenção a eles nas horas em que demonstrar ser ele mesmo. Então, muitas coisas, gente, acontecem, principalmente hoje com o WhatsApp. Esse pessoal, eles começam a mandar mensagem para você. E aí eles estão sendo ele mesmo, porque ele está individualmente com você, mandando uma mensagem. É nessas horas, e às vezes em particular, que você deve conversar com ele, porque você está vendo que ele é ele mesmo. Ele não está se fazendo de ator, ele não está tentando mostrar algo para ninguém, porque ele sabe que você o conhece direito e sabe qual é a capacidade de trabalho dele. Evitar levar seus sorrisos e olhares para o lado pessoal. Muitos deles olham para você com cinismo, olham para você e dão um sorriso, aquele sorriso desconfiado, aquele sorriso dizendo assim, você viu? Olha só, eu te falei, olha o tanto que eu faço, olha o tanto que o outro faz, estou dizendo que aqui eu sou o melhor, e aquele sorriso meio, e olhares que levam para o lado pessoal, um sorriso sarcástico, né? Considerar seus abraços, olhares e puxa-saquismo geral como parte do indivíduo que ele criou. Ele cria algo, é interessante, que a gente tem isso o tempo todo na obra. E ele começa a te elogiar demais, fazer o famoso puxa-saquismo mesmo. Mas isso é por quê? Por causa do personagem que ele criou. Então ele quer ser diferente, ele quer ficar em evidência. Então ele vai sempre estar aí fazendo essa questão e mostrando os serviços errados dos outros, mostrando o que ele fez e o que o outro não fez. Isso é muito comum acontecer na obra. Você, como líder, tem que saber lidar com essas situações. E ele se torna chato para os outros profissionais. Mas ele gosta de estar sempre no meio do grupo. Incentivar comentários imparciais, ponderados e objetivos que realizar. Então, é muito importante você ser imparcial nos comentários. Muitas pessoas vão fazer comentários a respeito da sua produtividade, da produtividade dele, e você terá que ser imparcial, você terá que mostrar o lado dele sem ter parcialidade. É muito comum isso acontecer na obra também. Estimular seu lado real com pequenos comentários. É importante você sempre estar lembrando a ele que não é tudo aquilo que ele fala. Então é importante lembrar do lado real. Sempre fazer um pequeno comentário, às vezes a gente fala que é jogar uma piadinha. Mostrar, cadê? Você não disse que é o melhor?
Você não é isso? Então, meu amigo, ó, mas sempre falando com ele individualmente, para que não haja atrito entre a equipe. A gente vai falar agora também um pouco de como administrar todos esses personagens, todas essas pessoas que a gente citou aqui, né? A administração de pessoas, ela se propõe a organizar o dia a dia e facilitar o convívio de todas essas pessoas que têm sua individualidade, e a gente tem que envolver todas elas. A princípio, a gente falando aqui, pode parecer até fácil, mas é algo que qualquer um poderia fazer e que acontece quase que naturalmente. Contudo, quando a gente está falando em alcançar objetivos com resultados que sejam satisfatórios, estamos dizendo que esses resultados devem ocorrer com o menor custo e o mais rápido possível dentro do organograma previamente planejado. Ou seja, a gente tem uma empresa, a gente sabe que a gente tem que produzir para essa empresa e a gente tem que fazer com que essas individualidades dessas pessoas produzam para a gente com o menor custo e o mais rápido possível, porque a gente sabe que uma empresa precisa lucrar e uma empresa que envolve pessoas precisam fazer com que essas pessoas produzam. Grupo e equipe. Ao administrar pessoas, é preciso ter a habilidade de transformar um grupo em uma equipe de trabalho. É diferente, são coisas distintas. Para que os resultados sejam alcançados, que sejam os esperados, a gente tem que entender que, no grupo, as pessoas trabalham com objetivos em comum e as funções que cada um desempenha são bem claras e definidas. Ou seja, eu tenho um grupo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você vai fazer isso. Então, a gente determina a tarefa para cada um. Porém, os resultados não são os esperados. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas estão apenas se preocupando com o que elas têm que fazer. Então, ela não importa com o desempenho da outra pessoa. Eu fui desempenhada para fazer isso. Então, eu vou me preocupar em fazer somente isso, independente do que o outro está fazendo. Se está bom ou se está ruim. Quando a gente fala na questão do grupo, aí vem uma outra questão importante. Transformar o seu grupo ou a sua equipe em um time. Por que a gente fala em time? O time ela é diferente de grupo ou equipe, porque eles estão com um objetivo comum, é fazer o gol, nem que seja aos 45 minutos do segundo tempo. Ou seja, eles estão empenhados, todo o time, em dar passe para o outro, em passar a bola para o outro, até que atinja o seu objetivo final, que é o gol. No caso da construção civil, a gente não vê muito isso. Então, a gente tem que fazer com que nosso grupo ou nossa equipe se transforme em um time, onde todos podem dar palpites um ao outro, sem que eles achem ruim, porque muitas vezes um pedreiro passa, vê o serviço do outro e ele fala assim, olha, esse serviço seu está errado. Aí fala, vem esse cara dar um palpite aqui no meu serviço. Por que ele não cuida do dele? E aí a pessoa não quer mais dar um palpite. Mas se nós fizermos com que essas pessoas passem a ser um time, eles vão saber que quando o pedreiro passar e falar para ele que o serviço dele pode melhorar, é um passe que ele está dando para ele rumo ao gol. Então é muito importante que nós transformemos o nosso grupo, a nossa equipe em um time, para que nós possamos, mesmo que seja aos 45 do segundo tempo, fazer o gol e correr para o abraço. Então, como foi dito, né, a equipe, por exemplo, elas têm um objetivo em comum, ou seja, atuam de forma a colocar os objetivos do grupo acima dos interesses pessoais. E cada pessoa sabe que o seu desempenho depende do bom desempenho do outro. Por exemplo, falando como um corpo, né, a gente sabe que para a gente desenvolver bem todas as funções do nosso corpo, todos os nossos membros precisam estar funcionando. Por exemplo, o meu braço sem a minha mão tem a sua capacidade limitada, ou seja, eu não vou conseguir pegar um objeto sem a minha mão. Então, o meu membro, que é o meu braço, precisa da minha mão para que o meu braço exerça 100% a função para a qual ele foi destinado.
Então a gente precisa entender que a gente é um corpo e cada membro exerce uma função que depende da outra. Por exemplo, a gente tem o nosso cérebro que manda, né, os comandos para cada membro do nosso corpo. Então, se a gente pensar que tem a hierarquia, cérebro, pescoço que comanda e os membros que vão exercendo suas funções, a gente consegue também ter esse papel de time. Muitas vezes o que acontece, falando de time, é o cara ser fominha, né? Igual acontece num jogo de futebol. O cara não quer dar o passe pro outro, não quer levar a bola, quer ganhar tudo sozinho. E isso acaba prejudicando o desempenho da equipe, do time no geral. Porque às vezes sozinho o cara não consegue. Mas se ele trabalhar em equipe, como um time, ele consegue chegar no resultado final, que é fazer um gol. Então, dessa forma, a gente como gestor, a nossa principal função é formar a equipe e liderar, como a gente tem lá dentro de um time de futebol. A gente tem quem lidera, quem forma a equipe, quem escolhe quem vai trabalhar, o que cada um vai exercer dentro do time, zagueiro, goleiro, enfim. Todas essas atividades desenvolvidas dentro da empresa são uma consequência disso. Então, a gente precisa entender que se a gente trabalha como um corpo, como um time, cada um exercendo sua função, se importando com o desempenho do outro também, a gente consegue chegar no resultado satisfatório. Administração de pessoas. Para ter uma boa equipe, é necessário recrutar e selecionar a pessoa certa para ocupar os cargos. Então, como saber que a pessoa é certa? Desde antigamente, desde tempos atrás, quando a gente completa 18 anos, a gente sai à procura do nosso primeiro emprego. E será que você é a pessoa certa para ocupar aquele cargo? Como a pessoa identificar que você é a pessoa certa se você não foi testado para aquele serviço? Então é importante que a gente dê espaço para saber se a pessoa é certa para ocupar aquele cargo. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa, quando você vai contratar essa pessoa, você deve ser clara com ela, perguntar assim, ó, eu sou pedreiro. E a maioria dos pedreiros diz o seguinte, olha, eu faço qualquer coisa na obra, eu faço de tudo na obra. Mas é importante você dizer para ela, perguntar para ela, olha, qual é a área que você atua melhor? Ah, eu atuo melhor sendo pedreiro de alvenaria. Ah, eu atuo melhor rebocando. Ah, eu atuo melhor fazendo revestimento. Então, se ela disser para você que é melhor fazendo revestimento, quando você colocar ela em outra função, com certeza ela vai desenvolver pouco. Então, você precisa estar atento a saber qual é a área de atuação dela para ela ocupar o cargo e você tirar o melhor proveito dela em sua gestão como líder. Porque senão você vai colocar essa pessoa numa função ao qual ela não está capacitada para o cargo. Motivar as pessoas. Motivar as pessoas. Está sempre, que possível, elogiando. Na realidade, nós quando trabalhamos, nós não devemos esperar elogio de ninguém. Porque quando eu sou contratado para um cargo, a minha empresa a empresa que me contratou, espere que eu seja apto a fazer aquele serviço. Então, o cliente, quando você vai fazer um serviço, ele não está pensando que você vai fazer um serviço de qualidade ruim. Ele está esperando o melhor de você. Mas não custa nada, quando a pessoa fazer um bom serviço, você elogiar essa pessoa, você motivar. Se ela faz 10 metros de revestimento no dia, você pode motivá-la de tal forma que ela passe a fazer 15. Então é importante você fazer um elogio, você mostrar a qualidade de serviço e mostrar uma técnica diferente para que a pessoa possa desenvolver mais certo tipo de serviço. Treinar e capacitar colaboradores. É interessante que muitas vezes nós temos um problema sério na questão de relacionamento pessoal, porque nós não entendemos as pessoas. E a gente não faz o famoso DDS, né? É o diálogo de segurança. E nesse diálogo diário de segurança, muitas vezes nós falamos de todas as partes dentro de um canteiro de obra. Então, nós precisamos
nesses diálogos, estar falando aos nossos colaboradores o que nós esperamos dele e abrir uma questão de treinamento, de capacitação profissional para esses nossos colaboradores. Então, falar somente não resolve, nós temos que colocar em prática os nossos objetivos, que é treinamento da equipe. Mesmo que exista muita rotatividade, o encarregado deve fazer o possível para manter as exigências do mercado. Então é importante que nós treinemos, porque a exigência do mercado hoje é muito grande. Então todo o serviço deve ser executado com excelência. E para que você tenha excelência no serviço, é importante ter uma equipe capacitada. Administrar pessoas, o chefe deve deixar muito claro para os seus colaboradores quais são os resultados desejados. Do contrário, não conseguiria unir a equipe, tampouco cobrar resultados e o desempenho de cada um de seus colaboradores. Então nós temos que administrar as pessoas de forma que elas olhem para nós como líderes e que elas estejam motivadas para que a gente possa cobrar delas o resultado e o desempenho de cada um de seus colaboradores. Então, a cobrança de resultados, ela cabe a nós também passarmos confiança, motivação, darmos treinamento, mostrar o caminho certo a percorrer para que a gente possa alcançar aí os nossos bons resultados e aumentar a produtividade dentro do canteiro de obras. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula nós estaremos dando continuidade à administração de pessoas e falando sobre o acompanhamento de equipe. Então, não passe para uma aula sem ter concluído a aula anterior. Esperamos você na próxima aula.